Sabia que o estudante brasileiro pode passar de ano mesmo com notas baixas em algumas disciplinas? Isso mesmo que você ouviu. Se ele tiver reprovado em algumas matérias, ainda assim ele pode ser avançado para a série seguinte. Os pedagogistas vão dizer que, não é aprovação sem mérito, é a progressão parcial. Mas na prática, isso é a politicagem para mentir os números de aprovação na educação das redes e criar a imagem de que o Brasil é um país que educa. Ficando até o fim desse vídeo, você vai entender o que a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, realmente diz sobre a progressão parcial e por que ela não é uma solução para a educação, mas é o motivo pelo qual a escola brasileira caminha para o abismo e pelo qual a educação atual hoje se configura como um fracasso. De fato, na educação, como na vida, nem tudo é definitivo. A progressão parcial é um instituto jurídico-pedagógico previsto na legislação educacional brasileira e que busca conciliar o direito à aprendizagem que o aluno tem com a continuidade da trajetória escolar desse mesmo estudante. Diferente da promoção automática que anda circulando por aí nas redes sociais, esse mecanismo permite que o aluno avance para a série ou ano subsequente, permanecendo responsável pela aprendizagem dos componentes curriculares em que ele não alcançou o desempenho mínimo exigido, ou pelo menos era isso que as redes deveriam garantir. Mas a triste realidade é que nenhuma rede, nem privada nem pública, especialmente as públicas, cumprem esse quesito de garantir a educação de modo adequado. A finalidade da progressão parcial é evitar a retenção integral do estudante quando as dificuldades de aprendizagem se concentram em disciplinas específicas, preservando, contudo, uma mentira numérica da qualidade do processo educativo. O fundamento da progressão parcial encontra-se ali, na Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9394/96, em seu artigo 24, no inciso 3º, onde a legislação estabelece que o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo e observadas as normas do respectivo sistema de ensino, que a primeira delas deve ser seriado. Aqui está o detalhe que poucos pedagogistas, sobretudo aqueles que ocupam lugares de direção, lembram. A LDB não impõe a adoção da progressão parcial como obrigação. Ela diz que pode. Até porque a responsabilidade do ensino e da avaliação é, na ponta da lança, do professor, não do sistema de ensino, não de quem não lida com o aluno diretamente. Ou pelo menos era assim que deveria ser. Na lei, a progressão parcial é uma faculdade conferida às instituições de ensino que trabalham com organização seriada, desde que essa possibilidade esteja prevista no regimento escolar. Os pareceres do Conselho Nacional de Educação consolidaram com o tempo justamente esse entendimento. O parecer 5/97, o parecer número 5 do ano de 97, afirmou que o artigo 24 da LDB, no inciso 3º, representa a ampliação da autonomia das escolas. Assim como o parecer 12, também de 1997, esclareceu que a antiga dependência, que era um termo usado na legislação de 1971 e que os alunos usam até hoje, não foi eliminada, mas passou a integrar o conceito mais amplo de progressão parcial, que na sua ideia é positivo. O aluno não conseguiu um ponto, a gente avança e depois volta para que ele possa progredir. Vamos entender a realidade disso. O que o legislador tinha em mente? Pensa bem. Um estudante que vai bem em quase tudo, mas tem dificuldade em uma disciplina. A progressão parcial permitiria que esse aluno seguisse adiante, enquanto a escola cria meios para que ele aprenda o que ficou pendente. Assim se privilegia as conquistas de aprendizagem que o aluno teve e se dá meios para que ele se desenvolva naquilo que, naquele momento específico, ele ainda não havia conseguido. Então você progride o aluno e garante a recuperação de aprendizagem. Ou seja, para essa lei ser boa, se pressupõe que a escola organize mecanismos de recuperação e acompanhamento capazes de assegurar que o estudante desenvolva posteriormente as competências e habilidades que não foram consolidadas no momento em que ele ficou retido. Como diz o livro de Provérbios, o coração inteligente adquire conhecimento. O aprendizado verdadeiro, é o que eu estou tentando defender aqui, respeita o tempo de cada um, mas não abre mão do destino, não abre mão da meta. A aprovação sem aprendizado é uma injustiça terrível com a sociedade e com o aluno.
assim como a retenção sem necessidade também seria prender um aluno no ano inteiro porque ele não conseguiu um determinado componente curricular. Qual é o problema, então? As escolas não fazem um verdadeiro processo de recuperação dos conteúdos que ficaram para trás na dependência. Quando muito, geram um instrumento de avaliação mentiroso, um trabalho, uma provinha, e usam isso para dar uma nota de aprovação do aluno, dizendo que ele está apto numa área de conhecimento na qual de fato ele não está. E por que as escolas fazem isso? Porque o IDEB, que ranqueia as escolas, é dado de modo muito simples pela nota do SAEB e pelo índice de aprovação que a escola tem. Porque isso faz parecer que o Estado está educando a nação, promovendo a educação, quando na verdade não está. A consequência dessa decisão político-legislativa é que desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá em 1996, passamos a formar ano a ano turmas com um contingente cada vez maior de estudantes que não dominam os conhecimentos básicos necessários para acompanhar o ano de escolaridade em que estão matriculados. O resultado é um progressivo rebaixamento do nível de aprendizagem dessas turmas, que se tornam cada vez mais desniveladas. Na realidade, se a gente for observar a educação pública brasileira hoje, não é raro encontrarmos estudantes do 9º ano do ensino fundamental que ainda são analfabetos, alunos do ensino médio com graves dificuldades de leitura e escrita, incapazes de compreender textos com autonomia, bem como jovens que estão ali terminando a educação básica, que não desenvolveram o letramento científico e o letramento matemático mínimos esperados para a sua etapa de escolarização e, consequentemente, mínimos para o ingresso no mercado de trabalho. E a gente está vendo também isso estourar no ensino superior. As notas negativas do ENAD têm demonstrado isso. Esse fenômeno decorre, em grande medida, da pressão exercida por muitas redes de ensino para que os índices de reprovação sejam reduzidos e cada vez menores, favorecendo a elevação de indicadores de fluxo escolar que compõem o IDEB, ou seja, nós estamos maquiando os resultados. Como consequência, muitos estudantes são promovidos para a série seguinte sem que tenham consolidado as aprendizagens essenciais da etapa anterior, produzindo cada vez mais turmas com defasagens de aprendizagem e, consequentemente, impossíveis de serem trabalhadas pedagogicamente. O efeito dessa política é a formação de salas de aulas cada vez mais heterogêneas do ponto de vista da aprendizagem, tornando o trabalho pedagógico extremamente complexo e, por causa disso, justamente, infecundo. O professor passa a ser responsável por ensinar conteúdos cuja compreensão pressupõe conhecimentos prévios que muitos estudantes jamais desenvolveram. Assim, exige-se que o aluno avance para conteúdos mais complexos sem que esse aluno possua a estrutura cognitiva básica necessária para compreendê-los. E aí não é à toa que as salas de aula sejam indisciplinadas, porque os alunos não estão preparados para aquilo, porque foram promovidos sem estarem adequados para esse momento. Em alguns sistemas de ensino, essa lógica alcança situações extremas, na quais estudantes podem ser promovidos para o ano seguinte, mesmo apresentando reprovação em um número elevadíssimo de componentes curriculares. Tem estados que aprovam alunos reprovados em 6 matérias, em 10 matérias. Independentemente das regras específicas adotadas por cada rede, esse modelo de progressão parcial reduz o incentivo ao estudo para parte dos alunos de modo significativo, porque esses alunos percebem que existe a possibilidade de progredirem no ano de escolaridade, mesmo sem atingir os objetivos de aprendizagem estabelecidos, mesmo não indo bem nas avaliações, mesmo não estudando. Ao mesmo tempo, dificulta significativamente o trabalho pedagógico dos professores, que recebem turmas com lacunas acumuladas ao longo de vários anos, como eu falava, alunos concluindo a educação básica e que sequer sabem ler e escrever, que sequer conhecem as operações matemáticas básicas. O resultado é o agravamento das dificuldades de aprendizagem e dos desafios enfrentados pela educação brasileira. Quando a preocupação com os indicadores quantitativos se sobrepõe ao compromisso com a aprendizagem efetiva dos alunos, nós corremos o risco de produzir resultados estatísticos excelentes que não correspondem nem de perto ao desenvolvimento real dos estudantes e à produção da sociedade do futuro que nós estamos realizando. Nesse contexto, a escola deixou de ser percebida prioritariamente pelos alunos e pelas famílias como espaço de ensino e aprendizagem e passou a acumular funções sociais múltiplas, muitas vezes sem que as condições mínimas necessárias para garantir a aprendizagem sejam efetivamente asseguradas.
Nós temos hoje na educação pública alunos em série que não correspondem ao que ele precisa, falta de apoio estrutural para sanar as lacunas que esse aluno apresenta por conta dessa política fracassada da progressão parcial, e a falta de material básico, de insumo básico para garantir ensino e aprendizagem de qualidade para esses alunos em todo o território nacional. Em síntese, a progressão parcial constitui um importante instrumento de manipulação da opinião pública e de dados estatísticos. Ela é um instrumento para produzir política e a imagem de que nós temos uma pátria educada, bem como é um dos maiores responsáveis pelo caos que a educação brasileira virou no nosso tempo. Seu objetivo inicial era ótimo, porque não era facilitar a aprovação, mas promover uma educação que concilie a permanência do aluno, a continuidade dos seus estudos e a formação da sua própria responsabilidade pela aprendizagem. Entretanto, ela virou mais um dispositivo que promove a degradação social da instituição que a escola é e daquilo que ela deveria ser. Se você quer uma pedagogia que é fundamentada em ciência e em um pensamento crítico, segue esse perfil para mais conteúdo sobre direito educacional, pedagogia e formação intelectual, porque aqui o que você vai encontrar não é achismo, não é pedagogismo, é formação que a vida não apaga.